18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Karime Leão e eu. Tudo bem, Karime? Boa noite. Tudo ótimo, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. Prometeu, mas uma vez não cumpriu. Olha só, o governador Wilson Lima desiste de entrar com ação contra decreto do governo federal que reduz em 25% as alíquotas do IPI, incluindo a Zona Franca de Manaus. Enquanto isso, a bancada amazonense faz reunião e alinha ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto. Vamos falar sobre o que funciona neste feriado de Tiradentes. O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção lançou hoje as atividades para as eleições gerais de 2022. 6 horas, 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? E esses destaques você confere, hein? Você acompanha a partir de agora. Vamos começar mais uma edição do programa 18 horas para você aqui no melhor Mix do Brasil. Quarta-feira, 20 de abril, ano é 2022. Boa noite. 18 horas. Bom, e como adiantamos inclusive ontem, né, aqui no 18 horas, o governador Wilson Lima não cumpre pela segunda vez em promessa de defender o Estado junto ao governo federal. Ele desistiu de entrar com ação contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que reduz em 25% as alíquotas do IPI, incluindo o que é produzido aqui na Zona Franca de Manaus. Pois é, Carlão, um desastre, tá? Porque essa medida do governo federal praticamente acaba com a Zona Franca de Manaus, que reúne cerca de 500 indústrias e gera mais de 100 mil empregos direto. É responsável por 80% da economia do estado do Amazonas. E durante a entrevista nesta terça-feira, o governador confirmou que esteve em Brasília na segunda-feira desta semana e agendou só para a semana que vem um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, que ele disse que vai insistir aí no posicionamento do entendimento. Ou seja, Karime Leão e ouvintes em 100.7, ao invés de entrar logo com uma ação para salvar a Zona Franca, Wilson Lima mendiga em Brasília uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e diz que prefere tentar o diálogo com o governo federal. O caso repercutiu hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas, levantado aí pela oposição. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. Na sexta-feira santa, 15 de abril, um dia após o presidente Jair Bolsonaro tornar definitiva a redução do IPI para todo o país, tirando a competitividade dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, o governador Wilson Lima fez um estardalhaço, gravou vídeo ao lado do prefeito de Manaus, Davi Almeida, dizendo que agora sim ia entrar naquele mesmo dia com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto 11.047 do presidente Jair Bolsonaro, que não retirou os produtos da Zona Franca de Manaus da nova publicação. Olá, meus amigos. Hoje é sexta-feira, 15 de abril. Nós estamos desde cedo conversando com a nossa equipe técnica. Vim aqui conversar com o prefeito sobre os efeitos do decreto sobre o IPI, que causa um impacto muito grande contra a Zona Franca de Manaus. Nós já estamos movendo uma ação no Supremo Tribunal Federal. E aí o nosso principal objetivo, prefeito Davi, é garantir que os empregos das pessoas que moram no estado do Amazonas sejam mantidos. Nós, como prefeito de Manaus, hipoteco total e restrito apoio à sua medida em defesa dos empregos do povo da floresta. Mas tudo não passou de fogo de palha, ou seja, apenas empolgação que logo acabou. E ao contrário do que disse o governador nesse vídeo, ele não entrou com ação nenhuma no Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, foi segunda-feira para Brasília para tentar marcar uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, seu aliado político e com quem não quer se indispor. Ontem à tarde, o governador Wilson Lima confirmou a informação do 18 horas de que não cumpriu pela segunda vez a promessa de entrar com ação no STF contra o decreto de redução do IPI e que vai insistir no entendimento com o presidente Bolsonaro, com o qual vai se reunir na semana que vem. O líder da minoria na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Wilker Barreto, disse hoje no parlamento que enquanto o Amazonas está diante do maior ataque já sofrido contra o seu principal modelo
econômico, o governador Wilson Lima brinca com a gravidade da situação e trata o assunto de forma politiqueira. Ao gravar um vídeo numa sexta-feira santa e até a presente data não ingressou mais de 40 dias desde o primeiro decreto, o tempo é contra nós, apesar dos efeitos ainda serem aplicados daqui a algum tempo, mas a insegurança jurídica é insuportável para o nosso modelo e nós temos aí um governador literalmente despreparado para cuidar da coisa pública. A sua lentidão, caminhando para negligência, omissão, como chefe do Estado, que tem prerrogativa para ingressar no STF para garantir os direitos constitucionais do nosso povo, ele não faz. Já o presidente da Casa Legislativa, deputado Roberto Cidade, somente hoje se pronunciou sobre o assunto e defendeu a decisão de Wilson Lima em tentar o diálogo antes da ação jurídica. Esse decreto tem um prazo para começar a valer, deputado Wilker, e depois desse prazo, aí terão que ser feitas as vias legais, né? Terão que, não vai ter outro motivo, se ele não rever o decreto, vai ter que ser impetado a ADIM. Então, eu acredito que nós temos que ir pelo diálogo. Ele se comprometeu com o Estado do Amazonas em reunião com o governador, com representantes da bancada federal, que ia rever isso aí. Ele se comprometeu que ia manter as isenções para o polo industrial de Manaus. Então, eu acredito que nós temos que ter um pouco de paciência. Eu acho que é melhor a gente esperar, deputado Wilker Barreto, a data limite ali para que o Planalto se manifeste e reveja esse decreto, porque é a melhor saída que nós temos. Só para refrescar a memória, em fevereiro, na primeira vez que Bolsonaro assinou o decreto de redução do IPI, que prejudica o Amazonas, foi a mesma coisa. O governador gravou vídeo dizendo que já estava entrando com ação no STF contra o decreto, mas depois se descobriu que o governador blefou, não entrou com ação nenhuma, preferiu resolver as coisas na conversa. Aí o presidente Bolsonaro prometeu reeditar o decreto e retirar os produtos fabricados no Amazonas. Só que o presidente enganou o governador do estado e o decreto foi prorrogado sem excluir a Zona Franca de Manaus e no dia 14 de abril foi novamente editado, tornando a redução do imposto permanente e, mais uma vez, sem retirar o Amazonas. O deputado Wilker Barreto fez exatamente esse resumo ao contestar o presidente do parlamento amazonense, Roberto Cidade, da base do governo. O deputado da oposição questionou a falta de compromisso do governador do estado com a sua própria palavra. Eu quero cobrar que o governo assuma uma estratégia, não da forma que estão fazendo. Gravam um vídeo dizendo que vão ingressar, dias depois agora é diálogo, ou seja, sem nenhum planejamento. Com certeza. A peça já está pronta porque eu acho que em 40 dias, e aqui nós temos excelentes procuradores do Estado, se o governo se acovardar, senhor presidente, infelizmente a Assembleia não pode. A Assembleia tem o seu papel, tem a sua importância, por isso que eu cobro publicamente hoje o governo. Eu não quero colocar a carroça na frente dos bois. Eu cobro publicamente hoje o governo. Mas se o governo falhar, senhor presidente, caberá à Assembleia assumir esse protagonismo. O presidente da Casa Legislativa, deputado Roberto Cidade, disse que a ALEAN pode entrar com uma ação, mas só após se esgotarem todas as possibilidades de diálogo com o governo federal. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão, como a gente fala aqui, a medida do governo federal praticamente acaba com a Zona Franca de Manaus, que reúne cerca de 500 indústrias, gera mais de 100 mil empregos direto e é responsável, gente, nada mais, nada menos por 80% da economia aqui do estado do Amazonas. A gente segue falando sobre o assunto, agora vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana. Muito boa noite, presidente. E agora, como é que o senhor analisa a atitude do governador aqui do estado do Amazonas, que ainda não entrou com nenhuma ação na justiça para resguardar a Zona Franca de Manaus? Boa noite. Boa noite. É uma tristeza, né? Que
que o governador do estado não tenha entrado no Supremo, sabendo que o presidente da República, desde quando ele entrou como presidente da República, 3 anos que ele ataca a Zona Franca de Manaus. Você lembra que diminuiu a questão dos concentrados? Várias pessoas, vários trabalhadores rurais perderam seus empregos lá em Maués, né? Você tem ideia. Aí depois foi de bicicleta. Aí depois não faz um processo esportivo básico em Manaus. Nós deixamos de criar mais de 13 mil empregos nesses 3 anos, né? E no ano passado, coincidentemente, as lâmpadas de LED, que eram fabricadas em Manaus, o governo dele não fez o PPB e nós perdemos 1.600 empregos em 5 empresas. Então todo mundo sabia a intenção desse ministro da Economia, né? Todo mundo sabia disso. Então ele está fazendo o que ele prometeu. Acabar a Zona Franca de Manaus, a única alternativa nossa, quem sabe serrar, vai para Serra Madeira, né? Essa é a grande decisão. Agora o nosso estado, a Zona Franca de Manaus, está prorrogada até 73. Que foi 23 anos do governo Lula e 50 anos do governo Dilma. Já ele ter feito isso na época que o presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso, ele fez a mesma coisa. Na época o governador era o Amazonino, entrou com ação e nós ganhamos. Ele tem que fazer isso. Então, a nossa central sindical, que é uma instituição nacional, ele vai entrar, porque nós temos que defender os empregos. Porque você falou muito bem, é mais de 100 mil empregos, mas gera 500 mil empregos em Manaus, de 100 mil. E no resto do Brasil gera 800 mil empregos. As indústrias aqui. É muita coisa, entendeu? Assim. Essa é a situação que passa para a sociedade. É muito importante isso. E saiba que aqui, para você ter um incentivo fiscal, nós temos um mínimo de um nome chamado PPB. O mínimo que tem que fabricar aqui em Manaus, não é a maquiação aqui em Manaus, como tem no México, né? Esse é o nosso pedido, fizemos a vários, nossos 8 deputados, 3 senadores, todos os prefeitos vão ser prejudicados, principalmente o de Manaus, que ele faz parte do Conselho da Suprema, já era para ter agido. A gente sabia que o governador não ia fazer isso, ele fica de joelho com o presidente da República. É do mesmo partido dele, né? Então ele não vai fazer. Ele está preocupado com ele, né? Então, o que você falou é pura verdade, viu? Senhor presidente, você tem como mensurar os prejuízos já para os próximos meses, caso mantenha? Olha, as empresas que a gente conversa muito, os investimentos que estava se proposto a fazer depois da pandemia, não vão se fazer mais. Está se produzindo o que estava já contratado para esse ano. E tem um contrato em firmeza, né? Para ser cumprido. Mas outros investimentos as empresas não estão mais fazendo. Principalmente as empresas multinacionais, que ela pode muito bem comprar uma LG, uma Samsung, de outras empresas que tem as mesmas fábricas no México, vão trazer tudo montado para cá. Né? Como é que se pode dar incentivos fiscais para o jet ski, né? A elite dele comprar o jet ski e lancha? Isso aconteceu, né? Porque nós queremos reduzir os incentivos fiscais do gás de cozinha, da gasolina, para as pessoas possam baratear o preço da passagem, de ônibus, de avião, de metrô, para as pessoas começarem a andar e trabalhar. Hoje o pessoal recebe somente para pagar as passagens de ônibus, né? Hoje as pessoas não andam mais nem de carro porque não dá para comprar. Essa é uma situação muito crítica no nosso país, nós temos que resolver. O governador do Amazonas devia dizer assim para a população: eu não vou entrar, e pronto. Nós já estamos fazendo isso, tá? Os deputados se reuniram hoje, tá certo? Vão tirar uma posição e a CUT vai estar junto para entrar com a ação, porque a nossa central sindical é uma central sindical nacional, a confederação também, e os partidos políticos também podiam fazer isso. Né? Certo. Presidente, exatamente esse é meu questionamento agora. Qual é a ação que o sindicato vai entrar? Olha, nós conversamos hoje com alguns deputados que fizeram a reunião, né, com representantes da bancada do Senado, do Estado, para entrar com a ação. Aí foi conversado com o Paulinho da Força, que é deputado federal e presidente de Solidariedade, né? Então ele se comprometeu de entrar com a ação, juntamente com a CUT e com a Força Sindical, que são a representação nacional, para entrar contra esse absurdo que esse presidente fez. Eu acho muito complicado um presidente da República fazer uma live dizendo como é que ia se atar o Eduardo Braga, mas o Omar Aziz sem a Zona Franca. Ou seja,
pegando 4 milhões de brasileiros que moram aqui no estado do Amazonas e como cobaia. Isso é coisa de moleque. É moleque mesmo. Isso não fez tempo, é um moleque. Ok, presidente, para finalizar, o senhor acredita que o presidente ele pode alterar o decreto ainda em favor da Zona Franca por livre iniciativa própria, ou realmente ele só vai fazer essa alteração caso obrigado pela justiça? Olha, ele prometeu para o governador de 18 do mês passado. O governador anunciou junto com aquele senhor que se dizia suprindo a Suframa, que não fez nada para nós, tá certo? E ainda quer ser candidato a senador da República. Acho que esse pessoal nem via aqui no nosso estado, viu? Eu acho que ele não vai fazer isso, tá certo? Não vai. Ele quer se vingar em vez da CPI, que era comandado pelo senador Omar Aziz. É isso que eu imagino, tá certo? O senhor lembrou da fala do presidente durante a CPI da Covid no Senado Federal, em que o Omar Aziz e o senador também, o Eduardo Braga, falaram e iam contra o presidente da República e os atos da presidência da República no tratamento da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. E o presidente, numa live, realmente ele ameaçou e falou que queria ver como é que eles iam ficar sem a Zona Franca de Manaus. O senhor lembrou esse episódio, não foi? Justamente porque esse senhor, ele foi expulso do exército porque ele não era normal, não. Ele não era normal, tá certo? Então nós temos a população amazonense e do Acre, de Roraima, que faz parte da Amazônia. Eu quero colocar bem claro que a Amazônia tem 32% da água doce do mundo. A importância é muito grande para nós. Tá certo? Nós temos que ver isso, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa, presidente. Boa noite. Disponha. Abraço. Boa noite. Boa noite. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana. 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos seguir falando sobre o assunto. Na entrevista, a gente mencionou a reunião de urgência da bancada do Amazonas para tratar da ação direta de inconstitucionalidade que a bancada deve entrar contra o decreto do governo federal. No final da reunião, o senador Omar Aziz deu entrevista coletiva. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. Nós agora vamos procurar tributaristas renomados que possam nos abastecer e fazer uma ação direta de constitucionalidade. Volto a repetir, excepcionalizando todos os produtos que têm PPB, processo produtivo, que é o único lugar que se instala uma empresa, é com PPB. Então, essa é uma primeira questão. A segunda, mais tarde nós soltaremos uma nota da bancada daqueles que estão apoiando essas medidas que nós estamos tomando. Isso não inviabiliza que o governo do Estado e a Assembleia Legislativa, mesmo da Assembleia, também possa entrar com uma DIN. E isso somaria muito esforço. Mas nós queremos nos antecipar nisso o mais rápido possível e a gente espera que em uma semana, no máximo 10 dias, nós possamos estar dando entrada. O que conversamos aqui, que eu, senador Eduardo, senador Plínio, Bosco, Zé Ricardo, Marcelo, Sidney Leite, Átila e Silas, que disseram que assinariam a nota, foram o que disseram para os outros deputados não se manifestaram, nós iremos de gabinete em gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal explicar as anuências todas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda sobre esta reunião da bancada amazonense, vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha, que tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Artemisa. Então, vai ser o Partido Solidariedade Nacional que vai entrar no Supremo Tribunal Federal contra o decreto, não é isso? Explica pra gente. Isso mesmo, Karime. Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham pelo programa 18 horas. Olha, antes de entrar diretamente no assunto da sua pergunta, a dúvida que fica é por que o governador Wilson Lima não cumpriu a promessa em entrar com a ação contra mais um decreto que coloca em risco a Zona Franca. Vale ressaltar que a repórter Osnei Araújo levantou questões importantes na matéria dela. Wilson está colocando os interesses políticos dele acima dos interesses do Estado, por causa da aliança que ele tem com o presidente Bolsonaro.
Bolsonaro, né, para as eleições deste ano. Mas então, sobre a sua pergunta em relação ao Solidariedade Nacional, entrar nessa briga para ingressar no Supremo Tribunal Federal contra esse decreto, então, Solidariedade, né, é quem vai entrar nessa briga. Como nós acompanhamos no início, então, a fala do senador Omar Aziz, do PSD, ele que convocou a reunião de urgência com a bancada do Amazonas na casa dele. E chamou até mesmo aqueles que seguem ao lado de Bolsonaro. Ele comentou, né, como nós ouvimos. Mas os deputados bolsonaristas, né, Alberto Neto, do PL, e também o delegado Pablo, do União Brasil, não compareceram. Bom, mesmo que tenha sido coincidência, fica parecendo que as ideologias aí são mais importantes, né, que a Zona Franca de Manaus. Quem participou da reunião foram os senadores Eduardo Braga, do MDB, Plínio Valério, do PSDB, e ainda os deputados federais Marcelo Ramos, né, que é vice-presidente da Câmara, também Sidney Leite, ambos do PSD, José Ricardo, do PT, e Bosco Saraiva, do Solidariedade. Bom, a mensagem que fica é de que o governador lavou as mãos, pois ele teria aí o direito legítimo para entrar com a ação. Então, a saída encontrada, como eu disse anteriormente, foi o Partido Solidariedade Nacional entrar com a ação direta, né, de inconstitucionalidade contra o decreto do governo Bolsonaro. O anúncio foi dado aí pelo presidente do Solidariedade no Amazonas, deputado Bosco Saraiva. Vamos ouvi-lo? Na oportunidade, nós fizemos contato com o presidente Paulinho, presidente nacional do nosso partido, do Solidariedade, que assentiu e que vai ser o autor desta ação direta de inconstitucionalidade, que, se Deus quiser, com o resultado positivo no Supremo Tribunal Federal, nós seguiremos preservando as nossas empresas e os empregos dos trabalhadores amazonenses. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado federal Bosco Saraiva, né? Ele que é presidente do Solidariedade no Amazonas. Eu conversei também com o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, ele que se dispôs, inclusive, a assinar a ação. Vamos ouvi-lo. Você sabe da minha relação com a Zona Franca. Conheço, sei dos milhares de empregos que geram e não posso permitir, né, que uma determinada lei que incentiva outras indústrias possam quebrar a Zona Franca de Manaus e milhares de pessoas ficarem desempregadas, milhares de pais de família que têm hoje o seu emprego aí garantido, percam o seu emprego. Então, por isso me coloquei à disposição. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força. E por que o Solidariedade? Tudo é uma questão de relação política, né, Karime, Carlão e ouvintes? O Solidariedade está apoiando Lula, que é pré-candidato à presidência da República. O senador Omar também apoia Lula e Lula apoia Omar. Virou aí uma espécie de disputa entre os que estão com Bolsonaro e os que apoiam Lula. Não deveria, já que todos precisam estar unidos em defesa do futuro do Amazonas, em defesa da Zona Franca de Manaus, né? O senador Plínio Valério, do PSDB, defende essa união. Vamos acompanhar também o que ele disse. A gente tem que atuar como equipe agora, a gente não pode destoar um para um lado, governo para um lado, prefeito para outro, senador para um lado, deputado federal para outro, todo mundo tem que estar numa equipe só, contando inclusive com a assessoria da FIAN e do CEAN. Eu defendo trabalhar como equipe, trabalhar em conjunto em todos os setores. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então aí o senador Plínio Valério. Bom, esse não é o momento, né, de divergências. Na verdade, como ele disse, é um momento de união. Não importa qual partido, não importa se existe aí alguns conflitos, né? Sempre existem conflitos dentro da política, mas é um momento para que todos se unam, né, pelo futuro realmente da Zona Franca de Manaus. Nós vamos aí continuar, né, acompanhando o Karime e torcendo para que o projeto Zona Franca de Manaus continue aí gerando desenvolvimento para o Amazonas. Karime, Carlão. Ok. Obrigada pelas informações, Artemisa. Boa noite, bom trabalho.
Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, Até tchau. amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, 6h25, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Amanhã, 21 de abril, feriado, hein? Feriado de Tiradentes. E com isso, muitos serviços deixam de funcionar aqui em Manaus, na capital. O repórter Hector Silva faz aí um apanhado e traz as informações. Quinta-feira, dia 21 de abril, é marcado como Feriado Nacional de Tiradentes. A lei que institui os feriados nacionais estabelece que só serão permitidas nos feriados atividades privadas e administrativas absolutamente indispensáveis. Com isso, várias atividades em Manaus terão horários diferenciados. A FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, sugere que o comércio no centro funcione entre 9 da manhã e 13 da tarde. Os shoppings funcionarão em horário normal, com abertura às 12 horas, com exceção dos shoppings São José e Grande Circular, que iniciam as atividades às 10 da manhã. Para saber os horários de funcionamento de cada shopping, é preciso acessar o site de cada uma delas. A maioria deles funcionam até a noite. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, informou que não haverão atividades nas agências bancárias de todo o país, mas no dia 22 de abril, sexta-feira, tudo voltará a funcionar normalmente. Atividades essenciais do município e do estado também funcionarão normalmente nesse feriado. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h27, você era o melhor Mix do Brasil e daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção lançou hoje as atividades para as eleições gerais de 2022. É o nosso assunto em instantes. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira. Vamos lá com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 93%. Bom, e durante a chuva desta quarta-feira, causou aí transtornos no trânsito. Os motoristas que trafegavam pela Avenida Humberto Calderaro foram surpreendidos com a interdição parcial em um trecho da via que cedeu durante a chuva, na altura do viaduto que leva os motoristas ao bairro Parque 10. O buraco foi fechado com chapas de ferro de forma emergencial para liberar a passagem de veículos, mas daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite, o trecho vai ser interditado por 4 dias para que a rede de tubulação que causou a abertura da cratera na pista possa ser substituída. E os detalhes você confere agora com a repórter Nathalie Moraes. Durante a chuva da manhã desta quarta-feira, uma cratera se abriu após o rompimento da parte de uma rede de drenagem profunda e deixou o trânsito lento em frente ao centro de cooperação da cidade, na Avenida Humberto Calderaro, Antiga Paraíba, no bairro do Adrianópolis, da zona centro-sul aqui da capital. De acordo com Renato Júnior, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, de forma imediata, o buraco foi fechado com chapas de ferro para liberar o fluxo de veículos na área. Para solucionar o problema, o trecho da avenida onde a cratera se abriu será interditado até o próximo domingo para a implantação de uma nova tubulação. Esse buraco, ele abre aqui na Humberto Calderaro, aqui na Antiga Paraíba, há 9 anos, todos os anos da cheia. Então, aproveitando que hoje antecipa-se de um feriado, o prefeito Davi Almeida determinou que nós abríssemos esse espaço, estudasse e aproveitasse o feriado, sexta, sábado e domingo, para obstruir a via, porém resolver definitivamente esse problema. O que o prefeito Davi quer? Ele quer que a gente resolva o problema e que acabe os defeitos. Paulo, vários pontos da cidade de Manaus estão passando por esse tipo de problema. Muito se dá pelo péssimo trabalho que já foi feito anteriormente ou por não ter feito a devida prevenção para a cidade de Manaus dos pontos nevrálgicos que nós temos aqui. Na verdade, o que nós estamos fazendo hoje é apenas paliativamente colocando uma chapa aqui no chão para liberar o tráfego até as 21 horas. A partir das 21 horas,
estará fechado o acesso aqui dessa parte da Avenida Paraíba. O trânsito no local ainda está bem lento, mas flui com o auxílio dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora às 6 horas e 30 minutos, vamos para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, Cadu, a gente falou aqui que 5% de reajuste para os servidores federais, esse número aí era pouco para eles. Eles estavam se queixando sobre esses 5% e agora parece que o governo federal estuda, né, aumentar esse valor. Como é que essa conta vai fechar? Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Tá chegando o feriadão, Karime, como disse o Hector, mas o governo vai ficar de castigo, viu? O governo vai estar nos bastidores tentando desarmar essa bomba ativada pelo presidente Jair Bolsonaro, que havia prometido reajustar os salários dos policiais federais, dos policiais rodoviários federais e dos policiais penais, e agora quebrou o acordo feito com essas três categorias ao anunciar um reajuste de 5% para todos os servidores públicos federais. Falta de aviso não foi, né, Karime? O presidente sabia que ao privilegiar algumas categorias, o caminho seria ou a judicialização ou a quebra do acordo, mediante pressão das classes que não foram contempladas. É o que está acontecendo nesse momento. De um lado, os policiais irritados com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro Paulo Guedes, e de outro, milhares de servidores públicos federais insatisfeitos com a promessa de apenas 5% de reajuste. Eu conversei hoje com o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF, o senhor Marcos Firme, e ele nos disse que os policiais federais estão em estado de mobilização permanente e eles podem, a qualquer momento, decidir sobre os novos rumos para o movimento em defesa dos direitos da categoria dos policiais federais. Vamos ouvir a fala dele com exclusividade ao programa 18 horas. Nós da Polícia Federal recebemos com muita insatisfação, descontentamento e até mesmo frustração todas as notícias que foram veiculadas na semana passada com relação à reestruturação da Polícia Federal. Diante desse quadro, nós da FENAPEF, Federação Nacional dos Policiais Federais, realizamos uma AGE na data de ontem, terça-feira, onde ficou decidido que entraremos em estado de mobilização permanente. E também uma grande manifestação em todas as superintendências da Polícia Federal pelo Brasil. Com essa manifestação, esperamos chamar a atenção do presidente para que se sensibilize e realmente cumpra o que nos foi prometido, cumpra o acordado com os policiais federais. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí a intimação praticamente do presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Marcos Firme, com o presidente Jair Bolsonaro. Cadu. Disseram até, inclusive, Karime, que eles, nessa movimentação, nessa mobilização deles, pretendem expor todas as promessas que não foram cumpridas pelo presidente. O movimento dos policiais está rachado, viu? Tem aqueles que querem desfazer o acordo totalmente, abandonar o presidente Bolsonaro, e tem aqueles que querem dar um tempo para ver no que acontece nos próximos dias. Vamos aguardar. Parece que desandou a parceria política entre Bolsonaro e os policiais, né, Karime? Será que a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, vai continuar fechando os olhos para os crimes de trânsito cometidos por Bolsonaro nas motocicletas? Vamos conferir, né? Agora, sobre o indigno reajuste de 5%, o Ministério da Economia vem tentando achar um meio de aumentar esse percentual, mas está muito difícil. Na verdade, 5% já está difícil, porque gera uma despesa de 12 bilhões ao ano no orçamento público, que só tem 11 bilhões disponíveis. Vai ser preciso, portanto, fazer mais cortes no orçamento em áreas essenciais para garantir esse reajuste aos servidores públicos federais. Por isso, o governo quer aumentar o vale alimentação e o valor das diárias com viagens. Só isso por enquanto, Karime. Eu também conversei com o presidente do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos do Banco Central, o senhor Fábio Fayad. Ele disse que a categoria, no momento, suspendeu a greve para dar um voto de confiança no governo. Vamos ouvir o que ele disse, também com exclusividade ao programa 18 horas.
nós estamos em greve desde o 1º de abril e como o presidente Roberto Campos Neto nos garantiu uma proposta de 5% com alguns pontos da pauta não salarial e combinou uma reunião com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nós entendemos importante dar um voto de confiança ao presidente Roberto Campos Neto e, portanto, adiamos a greve para a partir do dia 3 de maio. De hoje até dia 20 de abril até 2 de maio, estaremos só em operação padrão, aguardando a decisão e a proposta do governo. Se vier alguma coisa importante, vamos deliberar. Se não vier a proposta, vamos voltar à greve a partir de 3 de maio. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou agora o posicionamento mais brando, né, do presidente do Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central, Fábio Fayad. Cadu. Decidiram dar o que ele disse aí, o voto de confiança, porque entrou na jogada o ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Quando ele entra, porque já é para apresentar uma contraproposta. Então vamos aguardar até o dia 2 de maio, como ele disse. O Banco Central é importante porque lá dentro tem toda a política econômica do país. Tudo isso, toda a questão da política econômica do país está em jogo. Inclusive o sistema do Pix, como eu já falei aqui. É um sistema que pertence ao Banco Central, não pertence aos bancos. Se o Pix parar, para metade das operações financeiras do país. Então essa que é a situação no momento envolvendo o Banco Central. Agora, o governo, Karime, importante ressaltar isso, viu? O governo Bolsonaro está sendo chamado de ouro de tolo. Pensa que está fazendo bom negócio. O presidente Bolsonaro faz acordo com os policiais, ele está fazendo com os policiais o que ele agora faz com o Amazonas sobre a Zona Franca de Manaus. Prometeu defender e agora só prejudicou. Karime, Carlão. Ei, Cadu, vamos falar agora eleições 2022. Olha só, o PT ele está fletando, né? Tá dando bola aí para todo mundo, mas até agora ele não conseguiu, né? Nem o PSD e nem o MDB. Você acha que ainda há possibilidades desse namoro aí, dessa relação aí, dessa união, Cadu? O tempo dirá, Carlão. O PT, por enquanto, conseguiu formar aliança com o PCdoB, PV, PSOL, PSB e agora o Solidariedade. E ainda bem, Carlão, porque é graças a essa aliança entre Solidariedade e PT que parte da bancada do Amazonas, como disse Artemisa, conseguiu fazer uma alternativa concreta de agir contra esse decreto do IPI, o chamado decreto da trairagem que prejudica a Zona Franca de Manaus. O PT vem tentando formar aliança com o PSD, com o MDB, que são partidos tradicionalmente de centro-direita. Porém, há uma resistência dentro desses partidos porque eles estão divididos entre os lulistas e os bolsonaristas. Ambos estão esperando ver como vai ficar o jogo do primeiro turno para então se posicionar. Enquanto isso, o PT segue conversando com o partido Avante, outra sigla de centro que tem um forte alinhamento com o presidente Bolsonaro. Porém, o pré-candidato do Avante, o deputado federal André Janones, que a gente já falou sobre ele aqui, lá do estado de Minas Gerais, que não cresceu nada nas últimas pesquisas, vem se aproximando cada vez mais de Lula, tentando viabilizar uma aliança. Toda essa estratégia, Carlão, é para formar um grupo mais forte de centro-esquerda e de centro-direita até o dia 7 de maio, quando o PT vai lançar oficialmente a chapa Lula-Alckmin. E ainda falando sobre o PT, Carlão, o partido vai trocar o marqueteiro da campanha. Sai o publicitário Augusto Fonseca para a entrada de Sidônio Palmeira, que fez a campanha de Jacques Wagner para o governo da Bahia. Essa troca é resultado do conflito no setor de comunicação da campanha, que a gente falou sobre isso ontem, entre o jornalista Franklin Martins, responsável pela gestão das redes sociais, e o chefe de comunicação do PT, Gilmar Tato. Os problemas começaram a partir das falas desastrosas de Lula, uma delas sobre o aborto, e seguiram após as críticas sobre as peças publicitárias do PT que saíram na propaganda partidária. Segundo essas críticas, faltou sentimento nessa campanha, faltou aproximar Lula do povo. E agora, com a entrada de Sidônio, espera-se um Lula um pouco mais solidário e humano nas próximas peças publicitárias. Agora, falando sobre terceira via, Carlão, hoje Sérgio Moro diz que pode não ser candidato a nada, nem a deputado federal e nem a senador pelo partido União Brasil. Ele fez essa afirmação durante uma entrevista à CNN, onde ele afirma que agora faz parte de um movimento liderado pelo presidente do partido, o Luciano Bivar, pela construção de um chamado Centro Democrático. Vamos ouvir o que ele disse? Tudo é
possível, tá? Eu me coloquei aqui naquela situação que acho que todos esses pré-candidatos à presidência da República deveriam se colocar, né, de desprendimento, porque a gente tem que construir um cenário de união nacional para que a gente possa vencer os extremos. Então, não está descartada nenhuma situação. Eu posso, inclusive, não concorrer a nada. Eu não vivo da política. Eu voltei, sim, eu estava até fora do Brasil, eu voltei para ajudar na construção de algo que possa vencer esses extremos políticos e resgatar o quê? O fortalecimento das nossas instituições, a proteção da nossa democracia e a retomada da economia que as pessoas estão sofrendo. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou o posicionamento do ex-juiz federal Sérgio Moro e tudo é possível, Cadu. Será? Será não? Ele já mudou, ele já fez tudo que podia, não sei o que vai mais sair da cartola de Sérgio Moro, viu, Karime? É o que tudo indica, ele sai do cenário eleitoral, mas permanece no cenário político, mas apenas como articulador. Então vamos acompanhar essa mudança. E finalizando o nosso loop político, né, não podemos deixar de citar o deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, que renunciou ao mandato dele hoje para evitar ser cassado pela Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. O Mamãe Falei, que é uma das lideranças nacionais do MBL, o Movimento Brasil Livre, virou alvo da Alesp depois que vazaram as falas dele sobre as mulheres ucranianas. Ele dizia nessas falas que elas são fáceis porque são pobres. Em uma nota ele disse que foi alvo de uma perseguição política. Karime, Carlão. Cadu, para finalizar, hoje foi manchete também nos jornais o julgamento do deputado bolsonarista Daniel Silveira, acusado de estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições, entre elas o próprio Supremo Tribunal Federal. Cadu, conta pra gente os detalhes desse julgamento. Karime, o julgamento está em andamento no plenário do STF. O placar nesse momento é de 1-1. E agora quem está falando é o ministro André Mendonça, que está expondo o voto dele agora. O ministro Alexandre de Moraes votou primeiro pela condenação do deputado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão e multa. O ministro Nunes Marques foi o segundo a proferir voto. Ele votou pela absolvição, obviamente. Para você ter ideia, Karime, mais de 8 mil pessoas estão acompanhando nesse momento o julgamento no STF. Por quê? No ponto de vista político, pode gerar um grande impacto na campanha de Jair Bolsonaro, inclusive com diversas manifestações dos grupos radicais. Inclusive, agora à tarde teve manifestação em frente ao STF. O próprio deputado Daniel Silveira e o filho 02 do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, estiveram na porta ali do STF tentando entrar para acompanhar, deram a carteirada, mostraram o broche ali de deputados, mas foram impedidos pela segurança por causa das medidas de prevenção à Covid, que lá dentro do STF estão valendo. Há muita expectativa nesse caso de Daniel Silveira, Karime, porque caso ele seja condenado, Bolsonaro certamente vai usar essa prisão como um ativo político na campanha dele, no sentido de atacar o STF, atacar o TSE, o sistema de urnas eletrônicas e principalmente defender o que ele chama de liberdade de opinião, a liberdade de opinião que eles estão fazendo, que é ofender a democracia, as instituições democráticas. É uma linha tênue, né, Cadu? É uma linha tênue que a gente vem falando, né? Mas ele já foi alertado, viu, Karime, pela equipe de campanha dele para ele ficar quieto, diminuir a temperatura, porque Alexandre de Moraes vai ser o próximo presidente do TSE em setembro, que vai ser o período mais nervoso das eleições. Tudo que ele fizer ou falar pode gerar repercussão lá na frente ou agora, a partir do ministro Alexandre de Moraes. Vamos continuar acompanhando o resultado aí. Sim. Karime e Carlão, volto com vocês. Valeu. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Mix. 6 horas 44 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção lançou hoje as atividades que serão desenvolvidas para o processo eleitoral das eleições gerais de 2022. Exato, Carlão. E entre as propostas do comitê é realmente fiscalizar e promover ações educativas destinadas a tornar o sistema político brasileiro mais inclusivo, com eleições limpas e transparentes. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou o lançamento das ações e traz os detalhes pra gente. O
O Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção lançou hoje a programação desenvolvida para o processo eleitoral de 2022. Durante o lançamento, foi anunciado que uma carta compromisso que será entregue aos candidatos ao governo do estado para que se comprometam por defender o modelo da Zona Franca de Manaus. Essa carta deve ser apresentada assim que os partidos definirem seus nomes para a disputa ao governo do estado. De acordo com o advogado Carlos Santiago, um dos membros do comitê, a carta aberta busca estimular mais transparência na administração pública do Amazonas. A carta compromisso será entregue aos candidatos a partir do dia 16 de agosto, momento em que o eleitorado fica sabendo quem será candidato, de fato, nas eleições, e terá o teor de compromisso com a ética, com o combate à corrupção e de promover um governo que combata a pobreza, que traga desenvolvimento econômico, inclusive propostas que somem ao modelo Zona Franca de Manaus. O Comitê da Sociedade Civil foi criado para propor normas e realizar atividades de fiscalização e promover ações educativas para tornar o sistema político brasileiro mais inclusivo, com eleições limpas e transparentes. Aqui no Amazonas, o comitê é formado pela Arquidiocese de Manaus, pela Ordem dos Advogados do Brasil, além do Conselho Regional de Contabilidade, Administração e Economia e o Sindicato dos Jornalistas e Profissionais do Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Vamos atualizar o placar do julgamento do deputado bolsonarista Daniel Silveira. Ele é acusado de estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições, entre elas o Supremo Tribunal Federal. Bom, agora, o placar agora é de 4-1 pela condenação do deputado. Quem está proferindo o 6º voto agora é a ministra Rosa Weber. Qualquer atualização, a gente volta para atualizar as informações. Ok, Karime, o Tribunal de Contas do Amazonas enviou alerta de responsabilidade para o governador do estado, Wilson Lima, sobre dano ambiental, desmatamento ilegal e emergência climática. O motivo é o aumento de crimes de impacto ambiental altamente prejudiciais à saúde e ao equilíbrio do bioma na Amazônia. Pois é, Carlão, o alerta foi emitido com base na Lei de Responsabilidade Fiscal e prevê punições para os governantes. Pode ser considerado aí uma conduta de crime de responsabilidade ou ser enquadrado na Lei de Improbidade Administrativa. Entre as penalidades estão a cassação de mandato, prisão e pagamento de multas. A repórter Odineia Araújo traz mais detalhes sobre o assunto. O alerta emitido pelo Tribunal de Contas do Estado é sobre dano ambiental, desmatamento ilegal e emergência climática, ante a proliferação de ilícitos de alta lesividade à saúde e equilíbrio ambiental no bioma da região amazonense do Arco do Desmatamento. O acórdão com o alerta, publicado no Diário Oficial do TCE dessa semana, tem como base denúncias do Ministério Público de Contas, que fundamentou essas denúncias no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas, para cumprir com os acordos feitos na Agenda 2030, que trata de medidas urgentes de combate às mudanças climáticas e seus impactos. O alerta contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, é no sentido de que ele reavalie e fortaleça a gestão financeira de recursos humanos e materiais quanto às ações de comando, controle e enfrentamento do desmatamento ilegal. Para a Corte de Contas, os recursos disponíveis
níveis nos órgãos de gestão ambiental e na própria Polícia Ambiental do Estado são desproporcionais e inadequados. Além disso, o Programa de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Plano Plurianual, instrumento de planejamento de médio prazo do Governo do Estado em 2021, foi considerado ineficaz. Com isso, o TCE cita a proliferação de várias ilegalidades na região do Arco do Desmatamento e determina a notificação do governador Wilson Lima para cumprimento e ciência da decisão e, se desejar, que ele apresente suas considerações acerca desse assunto. O alerta de responsabilidade ao governo do Estado veio após decisão unânime mediante o voto da conselheira relatora Yara Liz dos Santos. A conselheira fundamentou seu voto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que os tribunais de contas devem alertar os poderes quando constatarem fatos que comprometam os custos ou resultados dos programas ou ainda indícios de irregularidades na gestão orçamentária. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê diferentes punições para governantes que descumprirem suas diretrizes, incluindo crime de responsabilidade, improbidade administrativa, penalidades como cassação de mandato, reclusão e multas financeiras. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, vamos falar agora sobre a situação da abertura das comportas da usina hidrelétrica de Baubina. O Ministério Público de Contas do Amazonas ingressou com uma ação de recomendação para que a Prefeitura de Presidente Figueiredo anuncie estado de emergência. A ação orienta também que o governo do Amazonas, através do Instituto de Proteção Ambiental do Estado, coopere de forma emergencial para responder aos danos das comunidades. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Hector Silva. O coordenador de Meio Ambiente do Ministério Público de Contas do Amazonas, o procurador de contas Rui Marcelo Alencar de Mendonça, recomendou à Prefeitura de Presidente Figueiredo medidas imediatas para a resposta aos impactos consumados, assim como para afastamento do risco de inundações em todas as áreas vulneráveis, após a abertura das comportas da hidrelétrica de Baubina. A recomendação foi feita à prefeita Patrícia Lopes após visita técnica à barragem, que pede também que seja decretado o estado de emergência. Nós estivemos na área e constatamos essas inundações extraordinárias por efeito da maior vazão, ocasionando prejuízos aos moradores e produtores. Estivemos no ramal da Morena e observamos inclusive o clamor daqueles que estão em áreas visivelmente vulneráveis a esse processo hidrológico. Paralelamente, não foi possível identificar, senão uma dificuldade da Defesa Civil local, quanto ao mapeamento das áreas tanto atingidas quanto vulneráveis a novas inundações. E por isso expedimos uma recomendação à prefeita no sentido de reconhecer a situação emergencial. O Marcelo também faz uma recomendação no documento ao governo do Amazonas. Recomendamos ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, que na renovação da licença da hidrelétrica estudasse tomada de decisão no sentido de cobrar da empresa uma nova avaliação de impacto ambiental corretiva, chamamos avaliação a posteriori, tendo em vista esse fato novo, né, de impactos e passivos que nunca foram mitigados e compensados no licenciamento antecedente. Desde que as comportas da usina hidrelétrica de Baubina foram abertas, diversas comunidades próximas já alagaram. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 54 minutos e agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima mais fresquinha que hoje não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 76% e 99%. Mix. Economia. Agora nós vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em baixa de 1,02%, cotado a R$ 4,62. O euro também fechou em queda de menos 0,4%, valendo R$ 5,01. O Bitcoin fechou negativo em 1,01%, cotado a R$ 192 mil. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou com perda de 0,62% aos 114.343 pontos. E pesquisa revela que mais da metade da população cortou despesas nos últimos 6 meses, diante dos preços em alta. O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria. Brasileiros têm eliminado gastos com TV por assinatura, refeições fora de casa, eletrônicos e combustíveis. E pelo levantamento, 54% das pessoas consideram estar em situação financeira muito afetada pela inflação e 64% cortaram o consumo de bens ou serviços nos últimos 6 meses por causa do aumento de preços. Os mais pobres são ainda mais afetados. Nas famílias com renda de até um salário mínimo, 67% dizem ter cortado o consumo de bens ou serviços. Cerca de 1/3 dos entrevistados deixou de comprar materiais de construção e de ter TV por assinatura nos últimos 6 meses. E por falar em TV por assinatura, a Netflix despencou quase 40% na Bolsa de Nova York. Segundo o balanço da própria empresa, ela perdeu 200 mil assinantes em todo o mundo no primeiro trimestre de 2021, um período em que previa conseguir mais de 2,5 milhões de novos clientes. 18 horas. Olha, uma pesquisa feita com ribeirinhos na Amazônia mostrou que o consumo de carne de caça pode diminuir a anemia em crianças menores de 5 anos que vivem nas comunidades mais remotas e carentes da Amazônia. A doença é causada pela deficiência de ferro e é um problema com consequências aí que prejudicam gerações de crianças, adolescentes e adultos aqui na Amazônia, principalmente nas regiões mais pobres. O repórter Hector Silva conversou com o epidemiologista e cientista da Fiocruz Amazônias, Gésen Orellana, que é um dos responsáveis sobre esse levantamento e traz os detalhes para a gente agora. A vida dos ribeirinhos, que tanto consomem peixes e frutos, pela abundância desses alimentos na Amazônia, têm sido ameaçadas por uma doença cada vez mais comum nas regiões mais isoladas da Amazônia, a anemia, causada pela falta de ferro no organismo. Mas uma pesquisa feita por pesquisadores da Fiocruz Amazônia, da Lancaster University, do Reino Unido, Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Pará, mostram que a solução pode estar bem próxima do seu habitat, com o consumo da carne de caça. Segundo o pesquisador Gésen Orellana, a pesquisa que avaliou 610 crianças ribeirinhas que vivem longe dos grandes centros urbanos mostra que 2/3 dessas crianças sofrem de anemia. Olha, em relação aos fatores de risco associados com a anemia, é algo bastante amplo de forma geral. Tem determinantes, causas sociais que talvez sejam as mais importantes, causas relacionadas à precariedade do saneamento básico, que leva a diversas formas de parasitismo intestinal, os conhecidos vermes, popularmente conhecidos como verminose, doenças infecciosas como a malária, outros problemas individuais relacionados à imunidade, à absorção, à capacidade do organismo de absorver o ferro
levam na dieta, enfim, é uma condição de saúde que tem múltiplos determinantes, né? Mas que talvez os determinantes sociais, como eu disse no começo, esses relacionados a questões mais socioeconômicas, como acesso à renda, a segurança alimentar e tantas outras possibilidades, como programas para tratamento, prevenção da anemia, que acabam sendo os grandes responsáveis pela elevada quantidade de crianças menores de 5 anos que nós temos na região amazônica, em especial em municípios de acesso remoto. Para ajudar a prevenir ou a diminuir a anemia entre crianças que têm dificuldade de acesso a outras fontes de proteína animal rica em ferro ou de programas de suplementação nos 2 primeiros anos de vida, a pesquisa propõe então que a carne de caça adquirida de forma sustentável pode se tornar uma das poucas alternativas à nutrição dessas crianças ribeirinhas, como destaca o pesquisador. Portanto, não apenas a questão do manejo, do consumo racional e ambientalmente equilibrado dessa fonte de proteína, em especial a carne de caça, mas também de outras estratégias que ajudem a viabilizar um consumo seguro, como, por exemplo, cuidados em relação à qualidade dessa carne, eventualmente pensar em uma maneira de certificar essa carne ou algo desse tipo, nem que seja algo bastante simples, bastante modesto e que esteja ao alcance do ribeirinho, que esteja ao alcance da população rural ou até mesmo da população urbana. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Um dia, o governador Wilson Lima diz que vai à justiça contra o decreto que reduz as alíquotas do IPI e compromete a economia do Estado. No dia seguinte, ele anuncia que não vai mais à justiça, que vai esperar ser atendido pelo presidente da República. Segundo Wilson Lima, o presidente prometeu garantir os direitos da Zona Franca, o que não ocorreu até hoje. Novamente, o governador promete e não cumpre entrar com a ação na justiça para defender as empresas e os empregos do polo industrial de Manaus. A cada dia, aumentam aí as dívidas no meio empresarial e político sobre a capacidade do governador do Amazonas agir em defesa da Zona Franca. Mesmo bastante educadas e polidas, são claras as manifestações de que o governo parece ter perdido e não é capaz de tomar decisões. E mais do que isso, de conseguir defender efetivamente o Estado. Enquanto isso, o tempo passa, a situação se agrava e a ameaça à economia do Estado se agiganta. 18 Horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite. E até amanhã. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.